Apóstolo Maurivan, por favor. Tem uns aniversariantes aí, depois nós vamos agradecer. Quero agradecer a Vivi pelo convite que ela me fez, estive ali. Foi uma bela, a irmã Severina até abaixa a cabeça, Vivi, ela fica com vergonha. Amém? Irmãos, estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida do teu ungido. Eu quero te agradecer, meu Pai querido, por onde ele tem passado. Ele não tem feito o que talvez alguém gostaria que ele fizesse, mas ele tem feito aquilo que o Senhor quer que ele faça. E ele está aqui nesta noite para ministrar, para trazer uma palavra para nos ensinar. Meu Pai querido, eu tenho certeza que o Senhor já revelou a tua palavra no profundo e no oculto. E quando ele abrir a sua boca, não venha ser o homem, mas venha ser o Senhor Espírito Santo, usando ele da maneira e da forma que o Senhor quer. Que todo o espírito de crítica, de rejeição, toda inquietação, tudo aquilo que não vem de ti, tira agora do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E não volte mais, porque quem tem a liberdade está aqui, é o Senhor Espírito Santo, são os teus anjos ao teu serviço. Usa ele segundo o teu querer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Antes de eu saudar, vamos primeiro ler Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Hoje é a segunda noite dessa campanha. E nós vamos ler por Cristocidência, né? A segunda carta. Segunda noite, segunda carta de Jesus à igreja de Esmirna. Assentados como vocês estão, mas acompanhem essa leitura com toda reverência. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Saúdo a igreja do Senhor com a doce e maravilhosa paz de Jesus. Amém. E como disse Paulo aos crentes de Filipos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus por sua presença maravilhosa aqui. Louvado seja Deus por termos saído de nossas casas, termos enfrentado aí o trajeto e chegarmos à casa do Senhor. Essa casa não é a casa do Gilvan, é a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a casa do Deus vivo. Amém? E é a palavra dele que é pregada. Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus disse: ninguém viu a minha face e sobreviveu, mas eu vou mostrar a minha glória para você. Mas antes, Deus disse para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E que o Senhor queira ter misericórdia de nós nessa noite. E nos dê a sua palavra. Como disse a filha de Deus ministrando aqui, nada merecemos, mas Ele tem misericórdia de nós. Ele nos ama. E por isso nós estamos aqui. Porque Ele nos ama. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo me deu a respeito dessa carta à igreja de Esmirna. Esmirna significa ervas amargas, ou vem de mirra, que é uma erva amarga, mas de onde se extrai um excelente perfume, um excelente óleo
que fazia parte, inclusive, do óleo da unção. E uma igreja que aparentemente estava debaixo de amargura, porque estava numa época muito forte de perseguição romana. E o Senhor Jesus escreve algumas coisas para aquela igreja. Mas todas as cartas escritas às 7 igrejas, na verdade, são as cartas escritas a nós, ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Aqueles que são judeus de verdade, de coração. Romanos 2:28 diz, não é judeu o que é de carne, mas o que é de coração. Não é circuncisão a que é de carne, mas a que é de coração. Somos o Israel de Deus. E então o Senhor escreve uma carta para nós, e ele começa dizendo, nesse caso aqui, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele está se apresentando, eu sou o primeiro e o último. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus sempre vai ser o primeiro para que nós não tomemos a glória que pertence a Ele. Ele sempre será o primeiro. Mas Ele também é o último, para que eu e você não sejamos os últimos, porque Ele se tornou o último dos miseráveis. Ele tomou sobre si todos os pecados e maldições humanas, para que o último dos últimos fosse Ele. Para que eu e você não estivéssemos nem em primeiro, para não tomar a glória dEle, nem em último, para não sermos destruídos, mas nós ficássemos no meio. Então nós estamos no centro, no meio, no centro da vontade de Deus. Então ele começa a se apresentar àquela igreja, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último, eu estou entre vocês, eu estou acima e e vocês estão no centro da minha vontade. E eu sou aquele que fui morto, mas que voltei a viver. O ressurreto dentre os mortos. Na verdade, ele é o primogênito dentre os mortos. E aí alguém pode dizer, mas algumas pessoas ressuscitaram antes de Cristo, como é que ele é o primeiro? Mas todos os que ressuscitaram antes dele ou depois dele já morreram. Ele é o único e o primeiro e o único que ressuscitou e continua vivo. Lázaro foi ressuscitado, mas já morreu de novo. Os meninos que Elias e Eliseu ressuscitaram morreram depois. Mas ele é o único primogênito dentre os mortos. O ressurreto, primogênito da ressurreição, porque ele morreu, ressuscitou e continua vivo. E então ele começa a dizer para uma igreja que estava com o pavor da morte, com uma igreja que estava debaixo de uma certa perseguição, que ele começa a apresentar, olha, fiquem tranquilos que eu sou o primeiro, mas eu também me fiz último por causa de vocês, para que vocês não fossem últimos, para que vocês fossem protegidos. Fiquem tranquilos vocês que estão com o pavor da morte, que eu venci a morte, eu fui morto, mas olha aqui, eu estou vivo. Então ele está se apresentando como vencedor, porque Jesus é vencedor. E nós somos mais que vencedores nele. E então o primeiro recado para uma igreja que faz uma campanha como essa, 12 noites de clamor para 12 meses de bênção, para que em todo tempo nós tenhamos bênçãos, nós temos certas dificuldades e certos medos. As pessoas têm medo de perderem seus empregos numa crise como essa, medo de não conseguirem pagar as contas que fizeram quando estavam melhores em termos de salário, medo de separar porque está notando alguma frieza no seu cônjuge, no seu companheiro, medos e medos e medos. E então Jesus começa a se apresentar dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui morto, mas eu estou vivo. Então vocês comecem a olhar para mim. E ele tem tido misericórdia de nós, e ele traz mensagens da parte dele para o nosso coração. E ele quer nos trazer uma mensagem aqui. E ele começa a falar de alguns pontos daquela igreja. Eu conheço a tua tribulação. Eu sei as angústias pelas quais vocês estão passando. Eu sei as dificuldades que vocês estão enfrentando. Eu sei a longa caminhada que vocês estão percorrendo e parece que não tem fim. Vocês estão há não sei quantos anos na igreja, percorrendo uma caminhada e parece, puxa, quando é que eu vou chegar mesmo? Quando é que eu vou ter o cumprimento das promessas na minha vida? Ele está dizendo, eu conheço as tuas tribulações. Tribulações, angústias, decepções, eu conheço. Conheço também a tua pobreza, necessidade de coisas. Está sempre ali no conta-gotas, parece que o maná é sempre maná, sempre na continha. Cada um maná pelo dia e a continha para a família. Eu conheço a tua pobreza. Conheço todas as tuas dificuldades. Conheço o nome do lugar onde vocês moram, erva amarga, Esmirna. E então Jesus começa a dizer, mas tu és rico. Depois ele continua dizendo, eu sei que tem dentro da igreja de vocês aqueles
que se dizem judeus, mas não são, são sinagoga de Satanás, tem enganadores no meio de vocês. Eu sei a tua tribulação, sei a tua pobreza, sei que tem um monte de enganador no meio de vocês. O que Jesus está dizendo, e quando ele diz, mas tu és rico, ele está dizendo a segunda verdade. A primeira, ele se apresenta como vencedor. A segunda, ele diz, quem é a igreja? Eu conheço a tua situação momentânea, mas eu sei o teu estado permanente. É isso que ele está dizendo. A tua condição do momento não é o teu estado permanente. A tua condição momentânea não é o teu futuro eterno. Eu sei as tuas dificuldades, mas eu conheço lá na frente como você é um vencedor. Eu sei as tuas tribulações agora, mas eu sei quem você é. A vida cristã parece uma eterna contradição. Nós chegamos na igreja e declaramos que somos ricos, porque somos filhos de Deus, mas cada crente em situações tão difíceis. Tão difíceis. Nós dizemos que Jesus é a nossa paz, e há muitos crentes em tribulações fortes, em angústias profundas, muitas vezes nos seus casamentos, nas suas lutas diárias. E parece-me que alguns crentes vivem amargos. Parece que só tem mirra na vida deles. Parece que essa mirra está demorando a se tornar um bom perfume. Essa mirra está demorando a se tornar aquele creme maravilhoso para limpar toda a pele, como foi com Esther, que ficou 6 meses no óleo da mirra, queimando as impurezas da sua pele, até ter sua pele limpa para se encontrar com o rei. 6 meses na mirra para ter um encontro de alguns minutos com o rei. E parece que esse encontro está demorando, parece que o rei nunca nos chama, parece que ele nunca nos chama pelo nome, parece que nós só estamos na mirra, na amargura. Mas Jesus disse, eu sei as tuas tribulações, sei a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor está dando um recado para nós, Ele está dizendo que a tua condição agora é momentânea, mas o teu estado, Ele conhece, o teu estado permanente é diferente. Muitos jovens caem em profundas depressões, muitos adolescentes, a estatística é um alto índice no mundo inteiro de adolescentes que se matam. Jovens e adolescentes lindos e lindas, que têm um futuro brilhante pela frente, mas não conseguem enxergar esse futuro, somente o seu estado momentâneo, às vezes rejeição por parte de pai, às vezes uma tragédia no lar, como separação dos pais, que é uma tragédia emocional terrível para os filhos, e às vezes aqueles jovens não aguentam, não suportam. Eles só veem o seu estado momentâneo, mas não conseguem ver a sua condição permanente. Então Jesus está escrevendo para uma igreja, dizendo, eu quero que vocês comecem a ver o seu estado, a sua condição permanente. Eu quero que vocês comecem a ver além dos problemas. Eu quero que vocês comecem a ver pela fé que eu sou o primeiro e o último, e você está no meio. Eu quero que você veja pela fé que eu fui morto, mas eu venci a morte e eu estou vivo me apresentando a vocês. E se eu estou vivo, pelos séculos dos séculos, vocês poderão viver. Como é difícil, né? A gente, por exemplo, vamos pregar uma mensagem sobre prosperidade. O crente nasceu para ser rico, e é verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está na tua Bíblia e na minha também. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Melhor é dar do que receber. Então, quem dá é porque tem. Como é importante uma igreja próspera, porque uma igreja próspera nós podemos fazer missões. De repente, um jovem aqui é chamado para missões lá para a China, e a igreja diz, pode ir que nós vamos bancar. E todo mês ali ele pode trabalhar tranquilo, que é sustentado lá, porque é uma igreja próspera. Mas aí a gente prega sobre prosperidade, daqui a pouco a gente vai lá na internet e vai e clica lá, os Illuminati, o fim do mundo, e a agaceira pegando todo mundo, e derrubando prédio, e terremoto em tudo que é lugar. Diz, mas para que prosperidade estão derrubando tudo? Acabando com tudo. Como é difícil, né? Como é difícil a gente conciliar, por exemplo, vinda de Jesus com viver uma vida boa. Esse negócio da vinda de Jesus causa um certo terror. Os testemunhas de Jeová, em 1914, lá, americanos, venderam tudo, ficaram em cima do prédio esperando a volta de Jesus, porque eles disseram que viria em 1914. Quantas pessoas largaram tudo, venderam tudo, abandonaram tudo, subiram um morro, foram lá para o meio do mato, com medo dos tsunamis, da volta de Jesus.
Como é difícil conciliar o momento que estamos vivendo com as bênçãos que Deus quer nos dar. E Jesus está querendo nos ensinar isso. Ele está querendo ensinar que nós amemos a segunda vinda, mas que vivamos uma vida abundante enquanto Ele não volta. Porque as pessoas vão precisar de nós. Se precisou ficar um dia inteiro lá só para dar um conselho, um recado, uma mulher que murmurou, ótimo, é assim que Deus nos usa. É assim que Deus quer. Nós temos que ter uma palavra para alguém. Nós temos que ter uma bênção para dar a alguém. Deus chama Abraão e diz: Abraão, vou te prosperar, vou te abençoar para que você seja bênção em toda a terra. Então, como é que uma pessoa amarga pode ser bênção? A gente só fala em amargura, a gente só fala em tsunamis, a gente só fala em tribulação, em miséria, em pobreza, e aí nós esquecemos quem nós somos. A gente só fala em coisas que parece que nos amarguram, e aí as pessoas, e aí o jovem fica na igreja enquanto ainda tem uma certa obrigação, mas o coração diz: eu não quero ficar aqui, porque ali não é um lugar legal, vou para a balada lá com os meus amigos. Não encontra aqui uma resposta de quem é Jesus. E aí Jesus disse: eu sei que no meio de vocês também tem uma turminha que está dizendo que é de Deus, mas eles são sinagoga do diabo. Para variar, além do teu problema, ainda tem gente do teu lado que é falsa que só. Está dizendo que é profeta, mas é do capeta. E aí vai pôr a mão na sua cabeça, em vez de batismo com o Espírito Santo, vai receber batismo de demônios, olha. Aí você vai para o encontro com Deus pensando que você vai sair de lá abençoado e sai de lá desviado. Porque o camarada que botou a mão na sua cabeça era totalmente demoniado. Você diz: e agora, como é que eu faço? E aí você desiste logo da fé. Mas Deus está escrevendo para que mesmo tendo as dificuldades, as tribulações, nós saibamos quem nós somos. E que o teu momento agora não é o teu estado permanente. Ele vai atribular vocês e vai prender vocês por 10 dias. Mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O povo já estava com medo de morte, aí Jesus vem falar de morte. Mas fiquem tranquilos, porque o vencedor não vai de modo algum sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Mas então Jesus está dizendo, está escrevendo uma carta para uma igreja, dizendo: vocês vão ter tribulação, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, e vocês vão ter tribulação e essa prisão por 10 dias. E aí eu estava sentado no sofá da minha casa, e eu disse: Deus, que 10 dias são esses? O que significam esses 10 dias? Porque Apocalipse é todo espiritual. E eu fiz uma promessa ao Senhor um dia, depois do batismo com o Espírito Santo, há 16 anos atrás. Eu fiz uma promessa ao Senhor e disse: Deus, eu nunca mais faço um sermão. Porque eu era religioso, estudei homilética, e homilética tem tudo aquilo, não declaro meu amor a quem faz isso. Eu já reneguei, até rasguei meu diploma, não quero saber de teologia, não gosto, não quero saber. Mas isso é a minha experiência. E a turma que faz, no meu caso, até hoje, não teve ninguém que me trouxe alegria, pelo menos os da igreja. Eu prefiro ler a Bíblia e orar. E eu tive todo esse esquema anterior durante muitos anos. E eu prometi ao Senhor: Deus, eu não quero mais fazer sermão, eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor me revele sua palavra. E eu prefiro ser teófilo do que ser teólogo, né? Teólogo é aquele que diz que estuda Deus. Eu duvido alguém conseguir estudá-lo. Mas a turma acha que consegue. Mas teófilo é teos, filos, aquele que é amigo de Deus. Eu prefiro ter amizade com ele. E que ele possa me revelar os seus segredos. E eu estava contando para o irmão Bin Laden, não, desculpa. foi o outro. Eu estava contando, acho que foi o outro, não foi eu. Eu estava contando, ele me perguntou: você não veio de moto hoje não? Eu disse: não, hoje eu olhei para a nuvem e disse... E hoje não choveu na hora que eu vim. A última vez que eu vim aqui, eu vim de moto, peguei uma chuva tremenda. E eu não sabia que mensagem ia pregar naquele dia aqui, que o irmão Águia me convidou. É Águia, hein? Nada de chamar ele de outra coisa. Águia. E então, eu vim de moto naquele dia. Até porque estava chovendo, se eu não viesse de moto, acho que eu chegava aqui umas 10 horas da noite, chovia muito. E eu estava lá, vesti e saí. Eu não tenho capa. Eu tive dinheiro para comprar a moto, mas a capa não ainda. Eu não comprei a capa. Pego chuva que só é relaxo mesmo nesse caso. E aí, saí assim na porta, e aí um filho meu, que é vizinho, um filho espiritual, estava pegando a moto dele para ir para a faculdade. Já estava garoando. Ele falou: não, o senhor não vai sem capa não. Pegou a capa dele e me deu.
Me deu a capa, tudo, me deu a capa dele. Eu disse, não, a capa é sua, você vai se molhar. Não, pode desistir, me deu a capa. Naquela hora, Deus me deu uma mensagem. Lembra a mensagem que eu preguei naquele dia? Jonatas entregando a capa para Davi. Deus me deu uma mensagem ali. O interessante é que o meu filho que me entregou a capa foi para a faculdade e não caiu um pingo de chuva. Foi e voltou no seco. Eu peguei um toró tremendo aqui. Os carros passavam que a água vinha no meu peito. Pá, pá. Daqui a pouco foi, e cheguei aqui, estava tudo o rio da Vila Galvão. Eu disse, Deus, eu não quero mais pregar sermão, eu quero pregar a tua palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. Há momentos que eu vou para a igreja que eu não sei nem o que eu vou falar. Teve um dia que eu estava pregando, fui pregar em São Paulo, numa igreja Pão da Vida, igreja de chineses lá, e o louvor já estava terminando, eu já estava desesperado. Eu digo, e agora, Senhor, não tenho texto, não tenho a mensagem, mas não sei nem o que eu vou falar aqui. Já estava terminando o louvor, faltavam uns 2 minutos, quando o Senhor me deu o texto, a história toda, a mensagem, que é aquela mensagem que tem até no YouTube, os 5 passos de fé. Toda a história de Abraão. Deus me deu em 2 minutos, sentado assim, o texto. E eu estava então voltando, sentado no sofá, e disse, Deus, que 10 dias são esses? Não fui olhar em internet, não fui olhar em livro, não fui olhar, não sei nada do que os caras falam. Só sei que antigamente eles diziam que esses 10 dias talvez represente 10 reinados de 10 Césares. Só que 10 Césares, o Império Romano demorou quase 2000 anos. Só de imperador passaram-se muitos. Na época da perseguição de Jesus, até do tempo de Jesus, até o imperador Tito, já, e uns 2 para frente, que eu vou esquecer o nome, são 12. Nero foi na época de Paulo, então o negócio de 10 imperadores, 10 dias, não combina muito, pelo menos eu acho que combina. Eu disse, mas o Senhor disse para a igreja de Esmirna que eles teriam tribulação de 10 dias, que o diabo iria atribulá-los por 10 dias e que iria lançá-los na prisão. E o Senhor lá no sofá de minha casa disse para mim, o Espírito que representava esses 10 dias, que é o que eu quero transmitir nessa noite para que nós saiamos dessa tribulação do diabo. Porque a nossa vida não pode ser de derrota. Nós podemos ter aflições como Esmirna tem. No mundo tereis aflições, João 16:33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele diz, e quem nos separará, Romanos 8, do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perigo, nudez, espada? Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem presente, nem futuro, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então a Bíblia não é um livro de derrota, é um livro de vitórias. Então a igreja não pode ser uma igreja de ervas amargas, tem que ser uma igreja de vitória. É uma igreja que tem que ir de glória em glória, não interessa se vai ter tsunami, terremoto, maremoto, fome, pestes e etc. Tudo isso tem por causa do pecado do homem, por causa da medida que o homem enche, mas a igreja do Senhor tem uma resposta de vitória. A igreja do Senhor é mais que vencedora, e não é vencedora por causa de pensamentos positivos ou porque está querendo se enganar, não, é vencedora porque Deus não pode mentir. E se você vai ver as cartas, sempre diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, é preciso que sejamos vencedores. Mas o Senhor dá um recado, vai ter um probleminha, o diabo vai colocar vocês 10 dias em tribulação e prisão. E Deus disse, os 10 dias significam os 7 primeiros do homem natural. Deus fez o mundo em 7 dias. E tudo que Deus fez para o homem. Deus fez, e aquele tempo de tribulação em que o diabo pôde me pegar, e pôde te pegar, e pôde te atribular, e pôde me atribular, os primeiros 7 dias, foi aquele tempo em que você não vivia com ele. Aquele tempo de homem natural, de mulher natural, de pessoa que foi feito, como Adão foi feito, mas renegou Deus. Com tudo perfeito ali, mas se afastou de Deus. Todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O diabo então já pega logo os 7 dias, que são os 7 dias do homem natural. Do homem que renegou Deus. Aquele tempo em que não tínhamos o Senhor. Aquele tempo em que não tínhamos Deus. Então esses primeiros 7 dias já está ali explicado. Todo o tempo em que o diabo pôde te aprisionar. Pode destruir muitas áreas da sua vida. Quando você veio do mundo para a casa do Senhor, para os braços do Senhor, você já veio com áreas na sua vida prisioneiras, cativas, destruídas, áreas emocionais, áreas espirituais, áreas físicas, marcas no seu corpo de pecados que havia cometido e de prisões, de correntes que havia acontecido na sua vida.
Então, 7 dias. E os outros 3 dias para completar os 10 dias que o diabo pode. É quando eu e você, mesmo depois de termos vindo à casa do Senhor, não entendemos os 3 dias que levou Jesus a morrer e ir ao inferno e ressuscitar. O que significa que a mensagem de hoje é que se eu entender a morte de Cristo, se eu entender o tempo que ele passou no inferno, a estada dele lá no inferno, o que aconteceu com ele lá, e se eu entender a ressurreição de Cristo, acabaram-se esses 10 dias. Enquanto eu não entendo, esses 3 dias do Senhor completam os 7 do homem natural, mas esses 3 que eu não entendo, passam 10 dias, e o diabo ainda tem poder na nossa vida. Eu descobri pela palavra que o diabo, então, por esse texto, por essa revelação, que o diabo só tem poder de me aprisionar até 10 dias. Depois, se você conseguir se livrar desses 10 dias hoje, o diabo não pode te tocar. 1 João 4 diz, aquele que é nascido de Deus, o Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, aquele que entendeu. E então nós temos que entender algumas coisas. Primeiro temos que entender a morte de Cristo. Naquela sexta-feira, quando ele foi morto, precisamos entender essa morte. Alguns de nós não entendemos a morte de Cristo. Por que ele teve que morrer? O Calvário, aquele dia dos 3, aquele dia ali, sexta, sábado e domingo, precisamos entender esses 3 dias. Crentes precisam entender a morte de Cristo, entender o Calvário, porque se nós não entendermos a morte de Cristo, nós vamos continuar prisioneiros do diabo. Ele já nos prendeu os 7 dias passados, do tempo em que vivíamos no natural, e agora ele consegue nos aprisionar. Talvez alguns de nós ainda estejamos ainda no 8º dia, ainda faltam 2 para os 10. Quando é que nós vamos nos livrar? E então, nós vivemos presos, às vezes, atribulados, porque não entendemos a morte de Cristo. Sabe, eu vejo alguns crentes iguais os narcóticos anônimos ou os alcoólicos anônimos. Eu fui pregar uma certa vez, numa reunião dos alcoólatras anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos. Foi a primeira e última vez que me convidaram, nunca mais me chamaram. Porque eu fui lá e primeiro eu comecei a ver que a turma não bebia, mas fumava, e aquela fumaceira, parecia que eu estava na Suíça, vendo os Alpes suíços, tudo branquinho de fumaça de cigarro. Não parava. Segundo, eu comecei a ver a placa dizendo assim, cartazes dizendo assim, cuidado para não tomar o primeiro gole. O importante é não tomar o primeiro gole. Os alcoólicos anônimos dizem que é não tomar o primeiro gole, porque eles têm medo, eles vivem em escravidão emocional. E aí eu comecei a dizer, primeiro, vocês largaram a bebida, mas substituíram pelo quê? Pelo cigarro? Eu gostaria de convidar vocês a largar a bebida e substituírem por Cristo, que é o verdadeiro libertador. Às vezes não substituímos Jesus. Eu disse, talvez alguns homens largaram a bebida, mas a mulher não aguenta mais desses homens largaram a bebida, mas ficaram nervosos, ficaram rancorosos, ficaram mais endurecidos no coração, e aí a mulher já fica até com saudade de quando o marido bebia. Porque eles substituíram a bebida pela raiva. Ficam com raiva, eu deixei de beber, mas vou fazer raiva a essa mulher. Eu disse, não adianta substituir por isso. E vocês, eu vejo aqui essa neblina aqui de cigarro, vocês substituíram bebida por cigarro e mata tanto quanto, o cigarro mata tanto quanto a bebida. Mas eu disse, mas o principal, eu disse aqui para aqueles alcoólicos anônimos, foi aquele cartaz que eu vi, que o importante é não tomar o primeiro gole. Vocês não acreditam em libertação. Vocês ficam com medo. O importante é não tomar o primeiro gole. Porque no dia que tiver uma raivinha da mulher, toma logo o primeiro gole e volta a beber de novo, volta pior do que antes. Quantas pessoas vão para as casas de recuperação de drogas, passar lá 6 meses no meio do mato. Aí, quando sai dos 6 meses, agora eu estou liberto, cantou demais lá. Quando chega, quantos já viram essa decepção? Quantas mães, quantos pais? E chegam, volta tudo de novo. Quantos pais vivem ali de casa de recuperação em casa de recuperação, porque não entenderam a morte de Cristo. As pessoas não acreditam no perdão de Cristo. Tem crente que vive com medo. O importante é não tomar o primeiro gole. O importante é, eu era viciado em pornografia. O importante é tomar cuidado com a internet agora. O importante, fica com medo. Crentes que vivem com medo de pecar. Crentes que vivem com medo de cair. Crentes que vivem com medo de derrotas. Crentes que vivem com medo para não tomar o primeiro gole. Crentes que não entendem a obra de Cristo, o perdão de Cristo. Quando ele disse tetelestai, ele disse está pago, está consumado. Ora, se ele pagou minha dívida, por que eu fico relembrando as dívidas?
Todo crente que fica com medo, não conhece a obra de Cristo, porque ele falou tetelestai, está pago. Como é que ele pagou a minha dívida? Eu fico sempre lembrando, mas eu pequei há 10 anos atrás. Ok, querido, Deus perdoou, marido perdoou, o filho perdoou, mas você não se perdoou. Não conhece a obra de Cristo. E se você não conhece a obra de Cristo, o diabo te prende no 8º dia, e ainda tem mais 2 dias ainda para lucrar. Ele ainda tem mais, ele tá, e ele fica louco para você não sair do 8º dia, porque quanto mais você não sair, mais você demora. Porque ele tem 10 dias para te atribular. Ele tem 10 dias, porque você não entende os 3 dias de Cristo. O primeiro dia foi a morte dele. Você quer compreender a morte de Cristo, querido? O verdadeiro perdão. E aí, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos limpa, o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Não é de alguns pecados, de todo. Mas aí se eu der uma pecadinha. Há pecados que quebram comunhão. Gilvan, você já, quando era mais jovem, você já pecou contra seu pai? Sim, uma briga, uma raiva. E aí naquele momento você deixou de ser filho dele, não foi? Não? Por que não? É seu pai e você é filho. Então aquele pecado não fez você deixar de ser filho. Aquele pecado quebrou uma comunhão. E depois você volta e, pai, me perdoa aquele momento. Pecados de um crente que não vive na prática do pecado. Crente não vive na prática do pecado. Apenas quebram alguma comunhão. Mas ele, se é crente mesmo, ele volta. Volta para o papai e diz, papai, eu peço-te perdão. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu comendo aqui nesse chiqueiro de porco, querendo comer esse monte de comida de porco. Os empregados do meu pai têm comida em abundância, eu aqui, não, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como dos teus trabalhadores, mas me aceita de volta. E ele chegou, e quando ele falou, pai, pequei contra o céu e perante ti, o pai ouviu. Quando ele ia falar, não sou digno de ser chamado teu filho, pode ler lá. Ele não falou porque o pai não deixou. Quando ele falou a primeira frase de arrependimento, o pai disse, traz logo a roupa para ele vestir uma roupa nova. Traz um anel e coloca no dedo dele, uma sandália e coloca nos pés, e mata o bezerro cevado que eu estava guardando para ele, porque ele é meu filho. É preciso que comecemos a entender, crentes são felizes porque são filhos. Crentes não podem viver amargurados. Jesus está dizendo, olha, por causa dessa amargura de vocês, o diabo está para prender vocês por 10 dias. Os 7, quando vocês viviam no natural, que vocês já eram presos mesmo, viviam cheios de problemas, mas agora esses outros 3 vocês não entendem. E é preciso que a igreja comece a entender a obra de Cristo, perfeita, completa. Libertação, por exemplo, que a gente ministra muito, eu sempre digo na primeira aula, falo tudo sobre Jesus. Libertação não é acréscimo à obra de Cristo, na verdade é tomar posse da obra de Cristo. E eu falo da morte de Cristo, até chegar na ressurreição. É preciso que comecemos a entender. Mas aí, quando você consegue entender a morte de Cristo, você se sente perdoado. Mas aí tem o 2º dia. Jesus passou o 2º dia no inferno. Para quem não sabe, Jesus foi ao inferno. Alguns teólogos começam a nem falar sobre esse assunto, mas a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia diz que ele desceu até o inferno. Salmo 16 já falava profeticamente que ele desceria, mas o seu corpo não sofreria decomposição. Atos repete isso. A morte não podia tragá-lo, e aí houve uma luta lá no inferno. Uma luta para que a morte tragasse, para que o corpo dele sofresse decomposição. Ele teve que descer até o inferno, para sofrer ainda a nossa pena, porque a nossa pena seria o inferno. E ele teve que vencer ali também. Alguns crentes ainda estão aprisionados, porque não entenderam a conquista de Jesus lá no inferno. Jesus passou 3 dias e 3 noites nesse sofrimento. Se você contar direitinho, você começa a contar na 5ª noite. Quando no Getsemane, o sofrimento e a prisão. 5ª noite, 6ª noite, sábado à noite. Ele ressuscitou no domingo de manhã. Passou então 6º dia inteiro, sábado dia inteiro e uma parte do dia do domingo. 3 dias e 3 noites. E então lá no inferno, houve luta, houve guerra. A morte queria tragá-lo, e todas aquelas profecias que diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. Você sabe que Jesus sai de lá com 2 chaves.
a chave da morte e a chave do inferno. O diabo é tão derrotado, como disse meu pai espiritual Géser, o diabo é tão derrotado que ele não tem nem a chave da casa dele. Jesus tomou a chave do inferno. Quando Jesus se apresenta a João, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17, ele diz: eu fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lá, ele tomou essas chaves. Quando é que você não entende a conquista de Jesus? O inferno é lugar de quê? De tormento. Crente atormentado é crente aprisionado. Crente que precisa tomar remédio da tarja preta para dormir é crente atormentado, ainda está no 9º dia da prisão. Ainda não consegue viver a vida que Deus quer para você. Vai fazer campanha 10 anos, 20 anos e vai continuar nos 10 dias na prisão de Satanás. Porque ainda é crente atormentado. Ah, pastor, mas querido, não é tempo disso não para crentes vitoriosos não. Vou ser ousado, querido, vai e comece a entender que não é tempo disso não. É tempo de torrar fora esses remédios e dizer: não, eu sou de Deus. Por que eu fico com esse tormento? Crentes que não conseguem dormir, crentes cheios de ansiedade, crentes que não têm paz, isso é crente do inferno, porque o inferno é que tem tormento. Crentes infernais, dá um bom título de um livro. Crentes infernais. Porque são crentes atormentados. Acordam de manhã já, e agora? Será que o meu trabalho hoje, eu tenho que fazer hora extra, senão não pagar dívida? Atormentado o dia inteiro por causa de dinheiro, atormentado. E meu filho, será que ele vai se dar bem na escola? E meu filho, será que ele vai se desviar? Será que meu filho virou gay? Será que... monte de crente atormentado. Você vai olhar que Jó não tinha tormento por causa dos filhos. Ele apenas orava e adorava e fazia: filhos, vamos adorar a Deus, sacrificar o Senhor, porque pode ser que vocês pecaram, e meu Deus é o Deus que perdoa. Jó já era crente naquele tempo. E sacrificava pelos filhos. Não era um crente atormentado quanto crente atormentado. Quantas mulheres não conseguem ganhar seus maridos para Cristo, porque o rosto delas já é um rosto de tormento. E a culpa é sempre nossa. O que é que estava naquela igreja, aquele pastor lá? O que é que esse pastor está te ensinando, hein? Ensinando você a ficar com essa cara feia? Deus me livre, hein? Se eu pudesse, eu proibia você de ir naquela igreja. Crentes infernais não entenderam que Jesus já venceu o inferno por nós. Nós jamais iremos para lá, amados filhos de Deus. Mas muitos crentes ainda usam a boca para proferir palavras. Minha vida é um inferno. Crentes que se amaldiçoam com as próprias palavras que proferem. O diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, atormentá-los por 10 dias. Você não entendeu ainda. Enquanto você não entender morte, conquista de Jesus no inferno e ressurreição, você está preso nos 10 dias. Os 7 dias do homem natural. E esses 3 da minha obra que você não entendeu. Deus falou isso muito rápido comigo no sofá. Eu não fiquei nem... Foram coisas de segundos. Foi assim. Isso que eu estou compartilhando com vocês. Não fiquei dias e dias em jejum para receber isso não. Só foi muito rápido. Alguns crentes não entendem que não podem viver como se fossem cidadãos do inferno. Nós somos cidadãos do céu. E a gente tem que ser crente de tal jeito, de tal forma, que as pessoas comecem a gostar de estar do nosso lado. Tem crente que a gente não gosta de estar do lado, porque causa repulsa. Crente negativo. Crente destrutivo. Crente que abre a boca para falar só coisas ruins. Salmo 59, 12, estás preso pelas palavras que proferem suas bocas, pelas maldições que proferem. Jesus foi lá no inferno, queridos, por mim e por você, para você não precisar viver um inferno. Teu casamento tem que ser bênção. Você tem que olhar para aquela esposa, já mais de 20 anos de casado, como é o meu caso, 23, e achá-la cada dia mais linda. Mas se você olha para sua esposa, olha para Gisele Bündchen, olha para sua esposa, olha para Gisele Bündchen, olha para... E a tua esposa vai ficando em depressão, vai virando uma crente infernal. E ela, só de raiva, eu vou torrar o dinheiro do meu marido todo. Vai lá e torra o dinheiro seu. Me dá o cartão de crédito aí, querido. Porque você olha para a Gisele Bündchen. E aí ela, tá bom, eu vou gastar o dinheiro dele todinho, já que ele acha ela bonita e eu não. Queridos, Deus fez o teu casamento para ser feliz. Para você olhar para aquela mulher e dizer... A tua beleza, amada esposa, sobrepuja qualquer outra beleza. Enganosa é a graça e a formosura da Gisele Bündchen. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu te louvo, querida.
Eu louvo a Deus por tua vida. Louvo a Deus por tua história. Você começa a viver um céu na tua casa. Sabe por que tem tantos jovens desviados? Sabe por que tem tantos jovens desviados? Porque eles olham para o marido, para o pai e para a mãe, que estão na igreja todo dia falando tantas coisas de Bíblia. E dizem, quero viver essa vida dos meus pais. Não. Vou para o mundo mesmo. Eu estou falando isso com muita tristeza e dor no coração, porque infelizmente é verdade. Muitos dos nossos jovens não querem o Deus que nós temos. Porque nós ainda estamos na prisão do 9º dia. Não entendemos que Jesus conquistou as chaves da morte e do inferno. Nós não temos que viver isso. Ah, porque os profetas estão dizendo que vai acabar o mundo. Vai, a Bíblia já disse isso faz tempo. Não precisa nem olhar na internet, está na Bíblia. Tem praga à vontade, está tudo na Bíblia. Mas para o crente vai tudo bem. Você não tem que viver um pedacinho do inferno. Eu e você já temos que viver um pedacinho do céu. Amém, pastor? Amém? Você sabe que Jerusalém estava saqueada. Nabucodonosor tocou fogo em tudo. O próprio Jeremias foi quem profetizou. Vai tocar fogo mesmo. Vai acabar com tudo por causa do pecado de vocês. No meio do fogaréu, Deus chega para Jeremias e diz, vai lá e compra um terreno. Pegou dinheiro, chamou o cara do cartório, assinou o documento, comprou um terreno no lugar pegando fogo. É isso que crente faz. No momento da crise, ele começa a comprar coisa. Porque o crente é do céu não tem crise. Se você for crente do inferno, você vai ver muito mal, mas se for crente do céu, vai começar a viver bem. E aí tem o 10º dia, que é o 3º dia de Jesus, ressurreição. Kenneth Hagin, alguns falam mal dele, eu não, eu gosto muito dele, gosto de ouvi-lo. Ouvi-lo, ele já morreu em 2003. Mas eu desafio você para ouvir a mensagem dele para ver se não é Bíblia. Ele prega Bíblia. É porque o pessoal acha ruim porque ele tinha a unção do riso. E quem é que não gosta de rir? É porque o povo gosta de crente amargurado, o povo gosta de crente preso, assim. Mas ele prega Bíblia. Pregou a Bíblia, hoje já partiu. Ele dizia, tem muito crente da cruz, só crente de cruz. E ele dizia, mas o auge de Cristo não foi a cruz, foi a ressurreição. Ele diz, a cruz é o lugar de perdão, é o lugar onde Jesus venceu o pecado, onde venceu o mundo e venceu o diabo. Mas ele ainda teve que ir para o inferno, ele teve que ressuscitar. E então ele começa a citar textos de Efésios, como diz, textos de Efésios, que quem morreu com Cristo ressuscita com ele. Crentes que não são ressurretos, então não morreram com Cristo, não entenderam a morte, que é o perdão completo. E ele diz, e aí aquele texto, Efésios 2,6, porque nós estamos assentados com Cristo Jesus, ressuscitados, assentados com Cristo, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, principados e potestades. Não entendemos. E aí ele vai para 1 Coríntios 15, e onde Paulo disse, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E ele diz, e crentes só da cruz, que não creem na ressurreição, não são crentes vivos, são zumbis. Sabe os walk dead? Aqueles crente assim, não creem na ressurreição. Não creem na ressurreição, crentes zumbis. Crentes emos, que botam o cabelinho aqui nos olhos porque tem vergonha de olhar, tem vergonha de viver, tem vergonha de se expressar. Não parecem crentes ressurretos, crentes que ressuscitaram com Cristo, crentes que têm gosto de viver. E ele diz, e crentes que creem na ressurreição de Cristo, são crentes que esperam o Pentecoste, são crentes cheios do Espírito Santo, que dá poder para sermos testemunhas em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer geração. Essa é a nossa geração, e nós estamos aqui nessa geração difícil, complicada, de muitos sinais e prodígios de mentira, de muitos pecados, de apostasia. Nós estamos aqui para sermos crentes da ressurreição e mostrarmos a esse mundo que Jesus vive, e nós vivemos também. O diabo está com medo, queridos, de você entender esses 3 dias. A morte que te dá o perdão completo, a vitória no inferno que te dá a certeza de que você é um cidadão do céu, e a ressurreição de Cristo, quando Ele ressuscita e vence tudo. E você só espera, como crente ressurreto, o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele está dizendo para os crentes de Esmirna, olha, sejam fiéis até a morte do velho homem, até vocês entenderem tudo. Sejam fiéis até a morte, porque se forem fiéis até a morte,
eu vou ressuscitar vocês, e de modo algum vocês vão sofrer o dano da segunda morte. Eu vou dar a vocês a coroa da vida. Vale a pena ser de Jesus. Nós, os adultos, temos uma responsabilidade muito grande com os nossos jovens aqui. Aquele Jesus que nós mostramos, qual é? O Jesus de uma religião, de rituais, de senta, levanta, levanta, senta, levanta, mas que não faz nenhum sentido para a vida deles, que não dá nenhum milagre, que não dá nenhuma resposta. O mundo tem dado falsas respostas ali, mas tem dado respostas falsas e muitas vezes convincentes para algo. E nós que temos as respostas certas, por estarmos aprisionados, não conseguimos conquistar nem os nossos filhos para Deus. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão, sereis atribulados por 10 dias, mas eu descobri por esse texto que o diabo só tem poder até o 10º dia. Se você hoje sair do 10º dia, nunca mais o diabo terá poder na sua vida. Crentes que ele aprisiona financeiramente. Eu conheço tua tribulação e tua pobreza, até por causa da perseguição, mas tu és rico. Se você entender quem você é, não tem crise que vai te abalar. Se você entender quem você é, não tem miséria que vai te destruir. O povo de Israel estava nos 7 anos de fome lá no Egito, empregados, funcionários públicos de Faraó. Os melhores empregos eram do povo de Israel, lá em Gósen, cuidando do gado, da pecuária de Faraó, e ganhando altos salários, na melhor terra. Se você entender quem é você, se você entender a morte de Cristo que te perdoou completamente, que falou tetelestai, se você entender que lá no inferno Jesus venceu o último desafio, vencendo, tirando as chaves da morte do inferno, que você é um cidadão conquistador, se você entender que Jesus ressuscitou, você e eu vamos viver diferentes. E aí ele diz ao vencedor, Deus quer vencedores aqui. E você vai fazer essa campanha desse ano diferente de como você fez o ano passado. Não na expectativa humana, mas pela misericórdia de Deus, alcançando uma palavra revelada, uma palavra que transforma, uma palavra que tira a cada um de nós dessa amargura com a qual o diabo nos enlaçou. O diabo já perdeu, queridos, mas ele só vence pelo engano, quando nós nos deixamos enganar. O que você vai decidir hoje? Você vai dizer, hoje Satanás foi o 10º dia. Até antes de eu vir para cá, depois que eu vi essa mensagem, já está no 11º, larga do meu pé. Já estou no 11º dia. Já estou livre de você. Já estou livre de você. Já saí do homem natural dos 7 dias. Já entendi a morte de Cristo por mim. Já entendi a vitória dele no inferno. Eu não quero mais tormento na minha vida. Eu expulso demônios, não os demônios me expulsam da minha casa, da minha vida, da minha história. Quanto crente é expulso por demônios, ao invés de demônios expulsos. Você expulsar demônio, o demônio te expulsa. O demônio do medo expulsa muita gente da sua própria casa. O demônio do pânico expulsa muita gente da sua profissão. O demônio do pânico expulsa muita gente da sua família. O demônio do divórcio expulsa muita gente da sua alegria, do seu casamento. Mas só que Jesus não disse para o diabo te expulsar. Jesus disse para você expulsar o diabo. Se você entender o que Jesus fez no inferno, você vai dizer, Deus, eu vou clamar, vou pedir, mas se tudo que eu pedir crendo, eu vou receber, segundo a tua palavra. Hoje foi a segunda noite. Essa carta foi a segunda carta. Mas eu tenho certeza que as palavras que o Senhor falar de amanhã até o 12º dia dessas noites, se você entendeu essa noite, serão palavras de poder para a sua vida. Serão palavras que vão acrescentar passos mais perto de Deus, que você vai dar. Passos de ressurreição. Passos de crentes que já são perdoados, que já venceram o tormento e que vivem como crentes ressurretos, não mais como zumbis, crentes que olham o diabo de cima para baixo, que quando lerem sobre o final dos tempos, digam, é isso aí, mas eu vou ser como Noé, eu vou falar também, mas eu sou vitorioso. O dia do Senhor não será terrível para mim, será um dia maravilhoso. Ele é terrível para os ímpios, para mim não, porque eu sou filho dele. Louvado seja o Senhor. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. O Senhor quis ministrar dessa forma nessa noite. Nei calabachou rolobeneas, nei cutibiri renenesso que abalas. Deixa alabaçoi. Pai,
Essa noite é a noite do Senhor nos tocar. Essa noite é a noite do Senhor tirar toda a amargura do nosso coração. Essa noite é a noite que nós entendemos que o nosso momento atual não é a nossa condição eterna, não é o nosso estado permanente. Uma coisa é estarmos debaixo de alguma tribulação e pobreza e dificuldade. Outra coisa é o que nós somos. Mostra a esse povo quem ele é. Mostra a esse povo que assim como o Senhor é o primeiro e o último, nós somos aqueles que estamos no centro do teu querer. Estamos no meio, entre esse primeiro e o último. Somos aí, Senhor, aqueles que estão entre o Senhor. Dentro do teu amor, no centro da tua vontade. Mostra, Senhor, a esse povo que o Senhor morreu sim, mas o Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Mostra, Senhor, a esse povo que essas tribulações que estão enfrentando agora, essas tribulações não são a sua condição permanente. Sua pobreza, suas dificuldades não são a sua condição permanente, porque o Senhor disse: conheço tuas tribulações e tua pobreza, mas tu és rico. Nós somos ricos, Pai, porque nós somos teus filhos. Não somos ricos como os ricos desse mundo, que venderam a alma para o diabo, porque esses homens que são ricos no mundo, na verdade são miseráveis, porque a maior riqueza deles, eles venderam para o diabo, que foi a alma deles. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta esses homens serem os mais ricos da revista Forbes ali, mas venderem suas almas para o diabo, com a maçonaria e com outras tantas coisas? Nós, Senhor, somos ricos. Nós fomos comprados por bom preço. O Senhor Jesus nos comprou e para a liberdade nos conquistou. Mostra a esse povo, Pai, que aqui estão os verdadeiros ricos desta terra. Mas tu és rico, Senhor, e o Senhor nos dá esse aviso dos 10 dias em que Satanás consegue prender uma pessoa. Mas eu que declaro, Pai, que ele só consegue prender até o 10º dia. Quando nós entendermos, primeiros 7 dias não somos mais pessoas naturais, somos nascidas de novo. O Senhor nos fez nascer de novo. Mas agora nós queremos entender a morte do Senhor. A morte do Senhor quando lá na cruz do Calvário falou as últimas palavras antes de expirar. Tetelestai. Tetelestai, seja como trovão agora, Senhor, quando o Senhor disse: está pago, para que eu não fique mais remoendo ou ruminando as coisas do passado. Se eu pedir perdão, o Senhor me perdoou. Leva esse povo a entender a tua morte, Jesus, aquela batalha vencida contra o pecado, o diabo e o mundo, no Calvário. Aleluia, louvado seja o teu nome. Mas, Senhor, Espírito Santo, tira-nos do inferno agora. Livra-nos dos tormentos, Pai. Se alguém aqui vive debaixo de tormentos, de ansiedades, de angústias, se alguém aqui vive, Senhor, debaixo de poderes, de comprimidos que violam a nossa livre vontade, violam a nossa soberania, que violam, Senhor, a vontade de viver, remédios antidepressivos, que na verdade nos deixam acamados, nos deixam destruídos, Senhor, isso é inferno, isso é tormento. Livra, Senhor, qualquer vida aqui hoje do inferno, Senhor. Livra desse estado infernal em que muitos se encontram debaixo de psicóticos, Senhor, debaixo de poderes de drogas. Livra, Senhor. Livra, Senhor, jovens viciados em internet, viciados em pornografia, viciados em música de rock, viciados em coisas. Eles são atormentados pelo inferno. Crianças que veem vultos, que sofrem com insônia. Pai, são pessoas que estão invadidas pelo inferno. Mas eu declaro que Jesus já foi ao inferno, para que nós não tivéssemos o inferno em nossa casa, para que nós dormíssemos em paz, e acordássemos em paz, e andássemos em paz, vivêssemos em paz. E porque o Senhor disse: eu deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Que todo o poder do inferno seja tirado desse povo agora, em nome de Jesus. De crianças, de adolescentes, de homens, de mulheres. Medos, pânicos, pavor repentino, setas que voam no dia, mortandade que assola o meu dia, serão tirados do nosso meio, porque Jesus já desceu ao inferno para tirar o poder do inferno da nossa alma, da nossa mente. Ei, de quem te alamanás, e agora, Espírito Santo, ao 3º dia, o Senhor ressuscitou. E se nós entendermos a ressurreição, saímos desses 10 dias da prisão, da tribulação, passamos a viver a partir do 11º dia, e só bênção. E seremos crentes de Pentecostes, e seremos crentes que seremos cheios do Espírito Santo, e receberemos dons espirituais, línguas, interpretação de línguas, visão, milagres, profecias, fé. Seremos crentes verdadeiros no Senhor.
crentes da ressurreição, crentes da ressurreição, porque se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Oh, saia da prisão agora, querido, saia da prisão. Saia da prisão, saia da prisão agora, não precisa vir ao altar, pode ficar sentadinho como você está, mas saia da prisão, declare com a sua boca, diga, hoje eu saio do 10º dia, hoje eu entro no 11º dia, hoje, Satanás tinha poder na minha vida porque eu não entendi algumas coisas, mas hoje ele me larga. Comece a dizer: Satanás, pode ir embora, eu te expulso da minha alma, eu te expulso da minha mente, eu te expulso das minhas palavras, eu te expulso do meu ministério, eu te expulso da minha boca, eu te expulso das minhas finanças, eu te expulso. Você não me aprisiona mais, você não me atribula mais, porque eu entendo agora os 3 dias da obra de Cristo. Eu entendo agora os 3 dias que completaram os 10. Você pode me aprisionar naqueles 7 primeiros dias, quando eu era homem natural, mulher natural. Você pode me aprisionar porque eu não entendi a morte, nem a conquista no inferno, nem a ressurreição. Mas hoje eu entendo. Nei que Allah chute anda lá, manai. Saia da prisão agora, querido. Eu sou livre. Saia da prisão agora, saia da prisão, saia da prisão. Deixa lá, barraçute anderemenês. Oh, sua vida vai ser diferente. Não vai ser mais essa dicotomia. Não vai ser essa coisa em cima do muro. Você não será mais um crente em cima do muro. Não mais, não mais, não mais. Ei, que ela baixei no dereana. Não mais, não mais. Abraça o irmão do lado e diga para ele: você está abraçando uma pessoa livre. Fale para o seu irmão do lado: você está abraçando uma pessoa feliz. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deus abençoe a vida do apóstolo Maurivan por essa palavra. Palavra que às vezes nós olhamos e nós, não é possível, não, eu não. E aí eu olho para dentro de mim e às vezes obrigado. Eu ainda vejo que algumas coisas me deixam com medo. Eu olho para dentro de mim e vejo que às vezes eu ainda estou aprisionado com alguma coisa. Às vezes não é o que você talvez possa se sentir aprisionado. Não é o mesmo do que eu, mas eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Às vezes nós ficamos tão preocupados, olha, o que acham de mim, o que pensam de mim. Hoje a gente sabendo usar a internet é uma bênção, o Facebook, mas uma palavra às vezes que colocam no Facebook ao seu respeito te mata, te aprisiona. Às vezes um comentário que fazem de você no WhatsApp te deixa aprisionado. Uma palavra que alguém às vezes te fala, porque é difícil aquele que dá uma palavra para você e diz para você: eu estou com você, eu consigo te entender, eu não sou melhor do que você, vem cá. Mas muitos nos julgam, mas muitos dizem: aquela pessoa não tem jeito. Quem sou eu para dizer que você não tem jeito? Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para julgar a tua família? Que realmente eu e você possamos entender algumas coisas que às vezes parece difícil. E você ouvindo a palavra, você diz: meu Deus, às vezes eu não percebo isso. Mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale melhor ao teu coração.
Que o Espírito de Deus nesta noite te chame no particular e diga: ei filha, eu tenho visto a tua aflição, ei filha, eu tenho visto a tua aflição, eu tenho visto que muitas vezes você não mostra o que verdadeiramente você é, mas eu te entendo, eu te amo do jeito que você é, eu sou contigo. Às vezes você tem medo até de dizer que você tem medo, que você tem uma fraqueza, que eu tenho uma fraqueza. Às vezes eu tenho medo de dizer: Senhor, eu ainda tenho isso, sim, eu preciso de Ti. Senhor, eis-me aqui. Mas que nesta noite eu e você possamos entender que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, sim, que Ele me entende, como foi dito aqui. Às vezes eu brigava com meu pai, às vezes eu brigava com a minha mãe, mas Ele continuava sendo meu pai, e não importa o que você fez, importa que Ele continua sendo teu pai. Ele te entende, Ele me entende, quando eu digo: ei Senhor, eu errei, eu pequei, mas o Senhor continua sendo meu pai. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar, o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai deixar o inimigo me aprisionar, porque eu sou livre. Eu não vou mais deixar aquela tristeza tomar conta de mim dentro da minha casa. Eu não vou mais deixar, Senhor, me escravizar, porque eu sou livre. Ninguém pode não me entender, mas o Senhor me entende, o Senhor é meu pai e eu estou aqui. Eu me levanto, eu me coloco na posição de filho, e filho aceita a correção. O filho verdadeiro, ele aceita a correção quando o pai nos corrige. Quando o pai nos chama no particular e diz: sabe por que você vai apanhar? E em vez de dizer: pai, o senhor não me ama, eu vou dizer: não pai, o senhor me ama porque o senhor me corrige. Que Deus nos abençoe. Nesse segundo dia, eu fico pensando, Wesley, quantas vezes você teve que ser um canal de bênção, aonde ninguém talvez iria, e às vezes Deus permite situações nossas para nos usar em lugar onde ninguém entraria. E às vezes nós questionamos: Deus, mas por que eu fui parar ali? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui para um hospital? Por que eu fui para um presídio? Por que eu fui para aquele lugar? Porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida, de pregarmos o Evangelho, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele vive. Amém? Se coloque em pé, por gentileza, vamos orar. Quero agradecer ao Aragão nesta noite, a Alexandra, a Roselita, ao Toninho, a todos aqueles que cooperam conosco, que vieram aqui nesta noite, não para me ouvir falar, não para ouvir o apóstolo Maurivan falar, mas para ouvir Deus falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Hoje foi o segundo dia, Márcio. Eu sei que se você precisar sair, irmão, você mora longe, né? Mas que Deus te abençoe. Ao meu irmão Gilson, que nessa noite está aqui com a Cida, Deus abençoe. A você, meu amado, a você jovem que tem vindo, tem entendido a palavra de Deus. Aos casais, né, Edson? Que nós cremos que Deus tem falado aos nossos corações. Amanhã é o nosso terceiro dia da campanha. Amanhã estará ministrando aqui o pastor Antônio. Que você possa estar participando também em nome do Senhor Jesus, escrevendo a sua carta, trazendo a sua carta. No final do culto, há ali também algumas coisas que são vendidas, que você possa estar abençoando a vida da irmã que tem feito este trabalho. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu peço perdão. Perdão por muitas vezes não entender quem eu sou em Cristo Jesus. Às vezes nós pregamos, nós ministramos a Tua palavra, nós louvamos, e às vezes nós estamos tão doentes. E aqui eu estou dizendo de mim, não estou dizendo de ninguém que aqui está. Mas me perdoa, me ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja.
Nós estamos aqui nesse segundo dia, meu Pai querido, aonde nesta noite o Senhor nos levou a meditar, o Senhor nos levou realmente, meu Pai querido, a pensar que muitas vezes eu estou sendo preparado, eu estou sendo moldado, e é por isso que eu tenho passado por tantas dificuldades, por tantas lutas. Meu Pai, o Senhor conhece a cada um que aqui está, o Senhor conhece, meu Pai querido, o que cada um tem clamado, o que cada um, meu Pai querido, tem realmente gritado: Senhor, eis-me aqui. Pai, abençoa-nos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá força para continuarmos. Enquanto muitos têm parado no meio, no caminho, têm desistido, nós vamos dizer: Senhor, segura forte na nossa mão. Está doendo, está difícil, estamos chorando, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, e nós entendemos o que foi a morte do Senhor ali na cruz, mas nós entendemos também que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive, que o Senhor está vivo. Pai, em paz nós vamos para a tua casa, em paz nós vamos voltar para os nossos lares. Quando nós chegarmos lá, nós também possamos encontrar tudo na paz. Livra-nos do roubo, do furto, do homem violento. Livra-nos da mentira. Livra-nos, meu Pai querido, de tudo aquilo que não provém de ti. Nos cobre com o teu sangue, nos reveste da tua armadura. Que os teus anjos guerreiros, Senhor, acampe ao nosso redor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja cada um de nós de agora e para todo sempre. A igreja diga: amém. Deus te abençoe, boa noite, bom descanso. Volte para a tua casa. Eu já avisei que a Isaura já está ali vendendo, que você possa abençoar a vida dela. Volte para a tua casa, meu amado.